Eles queriam a implantação do regime comunista aos moldes da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa URSS, ela vem a cair depois. Daí é que vem a ideia de cubanizar tudo, porque daí começa a ser aos moldes de Fidel Castro. Mas até então era aos moldes da União Soviética, que era o que dominava lá na Rússia. Muito bem. Para que eles fizessem essa implantação, veja bem, a Rússia é um país muito grande. Então, o que eles queriam fazer? Eles queriam transformar toda a América do Sul, América Latina, América Central. Na verdade, esse é o objetivo deles, incluindo a América do Norte. Eles querem tomar o continente, tá? Para que eles possam tomar o continente, é claro que eles têm que tomar os países maiores. Para que eles possam tomar os países maiores, eles têm que minar a cultura, que é a base, que é o que sustenta digamos, a política, enfim, tudo isso é a cultura, tá? E para que eles possam minar a cultura, eles têm que colocar no seio dessa cultura outras culturas que vão se sobrepor àquela. Primeiramente isso. Segundo, eles têm que fazer com que muitos valores que você tem culturais, que eles deixem de ter esse valor que ele efetivamente tem no seio social. Ou seja, você vai ter que, por exemplo, aceitar que o homem com homem está certo, ainda que para a cultura dominante, que vai ser a comunista, não interessa para eles o casamento de homem com homem. Não é isso que interessa. O que interessa para eles é o seguinte: é que hoje, para minar a nossa cultura, eles são obrigados a dizer que homem com homem está correto. Quando eles assumirem o poder, é claro que eles vão simplesmente acabar com essa história de homem com homem, mulher com mulher. Daí simplesmente eles botam no paredão e acabou, mata, não tem mais problema nenhum. Então as nossas fronteiras estão abertas desde aquela época até agora. Por quê? Porque eles criaram depois, em 88, né, um pouco depois quando os militares entregaram o poder em 85, em 88 eles criaram uma nova Constituição, que eles chamam de Constituição Cidadã. Observe o detalhe, cidadã, quer dizer, uma Constituição voltada para o cidadão. Né? Uma tremenda de uma balela que não tem absolutamente nenhum fundamento, até porque essa Constituição ela não prevê, por exemplo, o ser humano como um representante da sociedade. Ela prevê o ser humano como uma massa de manobra para o que eles querem fazer. Tá? Tanto que daí eles vão criando o que eu chamo até, eu coloco na qualidade até de coletivos, que seriam os grupos, né? Por exemplo, as minorias, os gays, as lésbicas, os negros, os brancos, enfim, eles vão colocando as minorias e jogando uns contra os outros, com o objetivo de, a partir do momento que eu sou teu inimigo, é claro que não adianta você vir me falar A ou B, porque eu não vou ouvir. Você não costuma ouvir nada do teu inimigo, mesmo correto, e aceitar. Você costuma, por ouvir do teu inimigo, o teu ouvido já está cauterizado. Então você vai ouvir aquilo e não vai aceitar como verdadeiro, porque é teu inimigo que está falando. Então você simplesmente ignora. É como se você, não é bem ignorar, mas é como se você ignorasse aquele fato e lançasse aquilo para o esquecimento. Por quê? Porque você ouviu de um inimigo. E você é capaz até de reproduzir aquele fato, aquela coisa, no momento seguinte, como tendo sido um achado teu, abstraísse ele da tua vida. Você simplesmente não considera aquilo como um ser, como uma pessoa capaz de produzir algo que valha a pena ser ouvido ou ser ditado ou ser contado, enfim, não vale a pena de forma alguma. Esse é o primeiro ponto. E daí, como você está com as fronteiras abertas, primeiro que começa a entrar
povos de todas as culturas e exige, lógico, uma aceitação do seio social para que esses povos se encontrem, é óbvio. Como é que eu vou aceitar um povo árabe e não vou aceitar, por exemplo, a burca da mulher? Tem que aceitar, muito embora, é claro, que existam algumas restrições e tem que existir, porque, por exemplo, a burca ela é aceitável mais lá nos países deles e não aqui no Brasil. Mas tudo bem, de qualquer forma, nós temos que começar a aceitar algumas coisas. E ao aceitar algumas coisas, nós vamos começar a eliminar a nossa cultura, alguns valores nossos, para poder dar vida, dar voz àquela cultura que está entrando. Porque senão, é claro, como é que ele pode entrar aqui e ele só come quibe cru e nós não comemos quibe cru? Então, quer dizer, você começa a olhar com um olhar diferente. Então, mas a partir do momento que você começa a cobrir determinados valores teus, se começa a aceitar aquilo como válido, até como bom, até como agradável. Por quê? Porque você começa a aceitar aquela cultura, parte daquela cultura, não toda, mas uma parte dela. Além disso, claro, juntamente com esses povos, vem muito daquilo que, digamos, não presta. Então vem muito de traficante, vem muito de contrabandista. Por quê? Porque essa cultura que está sendo desmontada, ela está, por estar sendo desmontada, gera uma circulação muito grande de dinheiro, enfim, de valores que podem ser convertidos para o enriquecimento, em especial o enriquecimento ilícito. Então, com a entrada disso tudo, favorece naturalmente a criminalidade. As nossas Forças Armadas têm um sistema que chama o CISFRON, que está funcionando, e eles estão coordenando as fronteiras. Agora, veja bem, a nossa fronteira ela é muito grande, tanto de terra quanto de água. Ela não é uma fronteirinha pequenininha, ela não tem como você colocar o muro, ela é muito extensa. Então é claro que por mais que ela seja coberta, e ela é bem coberta, mas mesmo assim muita coisa passa. Tá? Então as nossas fronteiras estão abertas sim. Por quê? Porque não temos legislação à altura. Veja bem, quando um cabra é pego, por exemplo, um terrorista, como não tem legislação à altura, o cara é pego e imediatamente é solto. Então, ele começa a achar que aqui é um país de bananas. Então, ele vem desafiar nossas leis. Por quê? Porque as nossas leis permitem esse desafio. Por exemplo, o cara é pego roubando. Ah, mas não acontece nada, ninguém corta a mão do cara, ele vai preso, fica lá 3 meses, 2 meses, um dia, ou 24, ou 2 horas, e enfim, já é solto. Então ele começa a olhar como um país de bananas, onde não existe lei, consequentemente, para ele desafiar essas leis é mole. Agora, imagine ele indo para a Indonésia, por exemplo, ele chega na Indonésia, ele entra lá, daí ele é condenado à morte, o outro já não vai. Né? Mas aqui o Brasil é um país de bananas. Não existe nem mesmo a extradição do indivíduo. O cara é pego e não é extraditado. Temos casos aí clássicos de pessoas, inclusive, que são bandidos, procurados em seus países e aqui no Brasil ocupam cargos de... Tem um que é um professor em uma universidade no Rio de Janeiro e era, se não me engano, terrorista na sua terra. Tem outra que é mulher de se não me engano, de um narcotraficante e ocupou o cargo de destaque ao lado da Dilma Rousseff quando presidente da República. Enfim, nós temos inúmeros casos aqui no Brasil. Estou citando só 2, mas tem vários casos, onde aparece esse tipo de situação. Quer dizer, se pelo menos houvesse a extradição, o cara pensaria 2 vezes em cometer um crime, porque ele saberia que, ao cometer uma infração, ele poderia ser extraditado do país. Mas não existe extradição, consequentemente, ele está livre para cometer todo ato de atrocidade. Bom, então as nossas fronteiras não estão liberadas, não. O exército está ativo. Outra coisa,
O Exército está fazendo intervenção no Brasil desde setembro do ano passado. Eu já disse isso em vários vídeos, a intervenção está ocorrendo. Agora, uma coisa é certa, eles estão indo numa espécie de comer pelas beiradas para que possa minimizar o que a população, em grande parte, vai sentir. Tem muita gente que diz, mas do jeito que está, era melhor que matasse um monte de uma vez só. Veja bem, esses que estão falando isso não entendem da missa o terço. Consequentemente, não tem como avaliar o que seria caso o Exército realmente arregaçasse e fizesse uma intervenção da noite para o dia, nos moldes antigos, onde coloca tanque no meio da rua, etc. Não pode ser feito dessa forma, de fato. É uma questão estratégica para minimizar os efeitos dessa mudança. É uma mudança de regime e é uma mudança drástica. Não porque os militares queiram mudar o regime. Não, eles não querem mudar o regime. Acontece que será necessário, num primeiro momento, determinadas atitudes que vão desagradar a muitos, inclusive a mim. Por que não? Sabe? Eles vão colocar, por exemplo, estado de exceção, estado de sítio, prisão perpétua, pena de morte por conta de crimes de lesa pátria, etc. Ou talvez até por conta de crimes hediondos, como o próprio tráfico de entorpecente. Quer dizer, e daí? Como é que fica? Para você que de repente não tem um membro da família envolvido com droga, você vai dizer, não tem problema, pode matar. Mas aquele familiar que tem um membro da família envolvido com droga, ele não vai querer esse tipo de coisa. E isso vai causar tumulto, e tumulto generalizado, e uma corrida muito grande. E isso vai gerar muita morte. Morte de pessoas que não têm nada a ver com o peixe. Pessoas que são totalmente inocentes. Infelizmente, guerra é assim. Quem morre, principalmente e mais, é o inocente. São as pessoas que não sabem sequer se proteger. Nosso país não tem uma cultura nem mesmo de defesa contra atos terroristas. Nós não sabemos o que fazer quando nos deparamos com uma bomba, por exemplo. Ninguém sabe. Se você gritar no meio da rua bomba, você vai ver a correria que gera e vai ver quantos são pisoteados. Então isso tudo é muito perigoso, isso tudo é muito complicado de que aconteça de uma hora para outra. Agora, o Exército está de olho sim, e o Exército já está atuando sim. Como serão nas próximas horas, eu não tenho como dizer. Eu não sou militar. Agora, eu tenho como te dizer, as coisas vão pegar fogo. Tá? O tranco vai ser forte. É briga de cachorro grande. Não adianta querer ficar no meio, porque eu, você e muitos outros não temos preparo para esse tipo de coisa. Tá? É uma briga muito violenta, veja só o que a Gleisi fez ontem. A Gleisi foi conclamar o povo árabe por conta de bênçãos que o Lula andou destinando ao povo árabe. Ela estava cobrando do povo árabe que tomassem uma atitude a favor do amiguinho. Tá? É claro que eu sei que o povo árabe não vai tomar uma atitude, eu sei disso. A questão não é necessariamente o povo árabe. A questão veja bem, quando a gente fala povo árabe, ela mandou esse recado via Al Jazeera. A Al Jazeera divulgou isso para todo o povo árabe. Então, todo o povo árabe recebeu. Agora, é claro, do povo árabe, aqueles que interessam a ela, digamos, é uma minoria, mas uma minoria mesmo. Só que a minoria do povo árabe representa a população do Brasil, gente. É esse o problema. Quando eu falo em minoria no povo árabe, eu estou falando numa população que pode ultrapassar a população brasileira. Ou mesmo não sendo tantos, vamos supor que atinja somente 100 mil pessoas no povo árabe. 100 mil, não é nada. 100 mil pessoas no povo árabe é puxa vida, é um vilarejo. Só que tem um detalhe, 100 mil pessoas
agindo da forma como eles agem lá, agindo aqui no Brasil, imagine o estrago que gera. Porque aqui o Brasil não tem a mesma cultura deles. Consequentemente, nós não temos meios de estar em defesa contra esse tipo de ataque. Tá? Então é essa a coisa. Mas, de qualquer forma, prepare-se. O tranco vai ser forte. Eles estão às portas. Grande abraço. Seja sempre bem-vindo.